Então, o composto de marketing, qual é a nossa, o nosso resumo aí do composto de marketing? É um conjunto de variáveis controláveis. Essas variáveis nos ajudam a implementar estratégias de crescimento, de posicionar no mercado e de segmentar o mercado, que é dividir o mercado a partir das suas características. Pode ser umas características psicográficas, que a gente chama, demográficas, enfim, tem vários tipos de características. A gente tem que entender o mercado-alvo, planejar, implementar e controlar mudanças nessas variáveis para a gente conseguir satisfazer esse mercado-alvo. E a gente tem que pensar que tudo isso que a gente faz é para criar e manter um posicionamento competitivo. Bom, feito isso, nosso composto de marketing, então, tem que responder o quanto a gente vai vender, por quanto a gente vai vender, o que a gente vai vender, como essas pessoas vão acessar os produtos e os serviços, e para quem, entendendo para quem a gente consegue promover mais eficientemente. Então, o que o quanto responde? Preço. O que o que responde? Produto. O que o como responde? Praça. E como a gente responde para quem? Por meio da promoção. Então, o que é o composto de marketing? O composto de marketing são 4 variáveis controláveis, que são elas: preço, produto, praça e promoção. Bom, a gente já viu, é uma revisão, o produto. O produto, para que a gente pensa num produto? A gente pensa num produto para gerar valor. Um produto, ele tem atributos que a gente consegue perceber e atributos que a gente não percebe no mercado, certo? Então, qual é o papel, o objetivo do marketing nesse sentido? É reforçar aquilo que as pessoas já percebem que é bom e é também informar e comunicar os não percebidos. É tornar tangível aquilo que a gente não consegue ainda enxergar muito bem. Então, como que a gente faz? Como a gente comunica? Como que a gente informa? Por meio da embalagem, por meio das questões. Eu trouxe aqui um sucrilhos, né? Então, eu quero que vocês vejam, que eu comprei ele para mostrar para vocês. Olha como eu informo coisas não perceptíveis nesse sucrilho. Se a coisa é com glúten ou sem glúten, eu não consigo informar, né? Eu não consigo saber olhando para um sucrilho se aquilo é com glúten ou sem glúten. Notem aqui que eu informo na embalagem que é sem glúten. Embaixo eu informo que ele é sem lactose. Embaixo disso eu ainda informo que tem mais proteína por porção. Aqui em cima eu informo que ele é vegano. E aí, enfim, isso eu queria trazer, e opção saudável. Eu queria trazer para vocês que eu estou informando nessa capa várias coisas de que se eu colocasse em 2 potinhos os sucrilhos que tem aqui e qualquer outro sucrilhos, provavelmente a gente não conseguiria perceber. É imperceptível que ele tem glúten, é imperceptível que ele não tem lactose, é imperceptível que ele tem mais proteína. Em termos de que quando a gente for comprar, se a gente estivesse comprando de um cesto, de um pote, e a gente não pudesse ver. Então, qual que é o nosso objetivo enquanto marketing? É criar esse produto, é criar essa embalagem e reforço as coisas que, teoricamente, já são percebidas, então, uma opção saudável, já estou reforçando, e a partir dessas coisas eu informo um conjunto de várias coisas. Continuando, então, a gente tem estratégias para a gente trabalhar com o produto e para informar. Primeira estratégia que está lá na esquerda é a de certificações. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, aqui tem um certificado que eu trouxe para vocês de que o produto é vegano. Então, isso é uma certificação, né? Mas eu posso ter certificação quanto à qualidade, quanto à rastreabilidade, a gente já viu isso, por exemplo, orgânico, esse tipo de coisa. A gente também tem uma estratégia de produtos que a gente chama de mix de produto. O que é um mix de produto? É o conjunto de linhas que eu tenho dentro de um produto. Então, por exemplo, essa loja aqui, Sora, chama essa marca, ela pode ter um conjunto de produtos, certo? Então, ela pode ter os sucrilhos, ela pode ter hambúrguer, ela pode ter queijo, ela pode ter, enfim, vários produtos veganos. Esse conjunto de linhas, esses vários produtos, eles têm a amplitude. O que é amplitude? É quando a gente abre o leque. Então, são várias linhas independentes. Mas dentro de cada linha, eu posso ter uma profundidade. Por exemplo,
Esse sucrilhos, ele é de chocolate, mas ele podia ser de café, ele podia ser natural, ele podia ser, sei lá, de baunilha, ele podia ter vários sabores. Esses sabores, eu estou falando que a linha, ela tem profundidade. E ele ser um sucrilhos, eu ter um hambúrguer, eu ter as várias coisas diferentes, eu estou falando em amplitude. Então, amplitude e profundidade são duas variáveis que eu controlo quando eu estou pensando no meu mix de produto e no meu conjunto de linhas. Um outro aspecto do produto que é importante é quando a gente trabalha com branding. Brand, em inglês, quer dizer marca. E o branding é um estudo de marcas. E quando a gente pode trabalhar, por exemplo, com marcas diferentes. Um exemplo bastante evidente e bastante significativo disso são as cervejas. E por exemplo, a Ambev trabalha com várias marcas. Inclusive, ela tem marcas que concorrem entre si, como Brahma e Skol. A gente tem também a questão do valor de marca, que a gente chama de brand equity. Quando a gente tem uma marca com valor forte, a gente pode pegar essa marca e transpor ela para outros segmentos, como a Coca-Cola faz quando ela vende roupa, quando a Ferrari faz quando ela vende relógio, óculos e perfume, quando a Mormai faz quando ela vende roupa além dos óculos, além dos equipamentos, além das coisas, como a John Deere faz quando vende roupa, quando a New Holland faz quando vende botina. Então, a gente está transpondo uma marca para um outro segmento, porque a gente está aproveitando essa força dessa marca. Uma outra estratégia é a marca própria. Essa estratégia é bastante utilizada por varejistas. Por exemplo, quando um supermercado tem uma marca de arroz, de café, de feijão. E aí o que acontece? Vamos dizer que a gente é produtor. Eu sou produtor de arroz, a Tainara tem o supermercado Tainara. O supermercado Tainara vende bastante arroz e eu sou produtor de arroz. Eu ensaco o arroz Matarazzo e a Tainara tem o supermercado Tainara. Muito bem. A Tainara fala assim: poxa, eu quero fazer uma promoção com arroz e tal. E aí eu falo para a Tainara: ó, Tainara, não faça, porque o arroz Matarazzo ele é posicionado para classe A. Então, se você fizer uma promoção, você vai quebrar minhas pernas, vai quebrar meu posicionamento de mercado. Então, eu não abaixo o meu preço para exatamente você não ter margem para fazer isso. O meu arroz é posicionado lá em cima, é para você vender caro. É essa a ideia. Muito bem, o que a Tainara faz? Ela conversa comigo, ou com quem vende arroz para mim, mas vamos supor que ela converse comigo e fala assim: então eu vou comprar o seu arroz e vou empacotar ele, ou pegar uma parte da sua produção, e vou empacotar ele como arroz Tainara. E vou trabalhar, posicionar ele completamente diferente. Eu vou posicionar ele lá embaixo, exatamente para que eu consiga fazer promoção com essa marca. Além de fazer promoção com essa marca, eu ainda reforço a marca do supermercado. Então, ela usa uma estratégia de marca própria. Ou seja, ao invés dela pegar minha marca, que está posicionada, que já tem uma propaganda, que já estou trabalhando com um público determinado, ela fala: olha, tudo bem, não vou vender arroz Matarazzo barato, continuo com arroz Matarazzo caro, mas compro arroz, ensaco o arroz e posiciono o arroz em outra posição de mercado, vendendo para um outro segmento. E aí a gente também tem a questão do rótulo do design. O rótulo e o design, ele traz consigo informações, origem, processo de produção e as etiquetas inteligentes. Então, como eu disse para vocês, aqui ó, a gente tem várias coisas que vão trazendo no rótulo um monte de informações que são importantes, sem glúten, sem lactose. Isso aqui eu já estou achando públicos específicos. Vegano, opção saudável, eu já estou achando públicos específicos. Exatamente, eu estou posicionando o próprio rótulo, o próprio jeito que eu posiciono meu produto num determinado grupo. Bom, as etiquetas inteligentes são aquelas que cada vez mais a gente usa ou a gente vê no mercado usando com QR Code ou com coisas do tipo. Então, as etiquetas inteligentes são também formas bastante interessantes de se trabalhar com isso. Então, a gente já viu aqui, em resumo, 6 estratégias de produto que a gente pode trabalhar no mix, no composto de marketing. Certificações, mix de produto, marca, valor da marca, marca própria e rótulo. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Posso tocar?
Tranquilo, professor. Beleza. Bom, aí a gente vai ver o nosso outro P, que é o preço, certo? O preço, então, ele está muito relacionado com a percepção de valor que o cliente tem sobre o produto ou sobre o serviço. Então, é uma relação diretamente proporcional. Quanto maior o benefício percebido que um determinado produto ou serviço causa, maior é o preço que a pessoa está disposta a pagar por aquele produto ou por aquele serviço. Se eu entendo que aqui, ó, tenho duas canetas vermelhas, se eu entendo que por um certo motivo essa caneta vermelha ela vai durar mais, ela é mais confortável, ela é mais bonita, ela não seca, ela tem uma tinta vermelha muito legal, enfim. Quanto mais eu percebo isso, mais eu estou disposto a pagar por ela do que por essa que é a concorrente. Então é essa a ideia, isso está bem claro, isso é bem evidente. Quanto mais a gente percebe, poxa, tal coisa tem qualidade, poxa, tal coisa é boa, poxa, tal coisa resolve o meu problema, maior é o valor que eu estou disposto a pagar por aquela coisa. Certo? Bom, para a gente estimar preço, estipular preço, a gente tem vários métodos. A gente vai apresentar aqui 4 métodos: o de custos, o de commodities, o de taxa de retorno e o de preço da concorrência. O de custos é o mais simples. Se a gente produz alguma coisa, a gente vai somando os vários custos dessa produção, no final adiciona a nossa margem de lucro e toca para vender. O de taxa de retorno é quando a gente está analisando frequentemente um projeto. Então a gente pensa nesse projeto e pensa na taxa interna de retorno que esse projeto tem. Chama-se TIR, é uma taxa financeira. E a gente consegue entender se aquele projeto vale a pena ou não. O jeito da gente ver se um projeto vale a pena ou não é a gente pensar assim: se eu fosse investir meu dinheiro num. Vou usar um exemplo para vocês aqui no chat. Considerem uma taxa de atratividade de 12% ao ano. Taxa de atratividade de 12% ao ano. Eu vou propor um negócio para vocês, certo? O meu negócio é que vocês invistam 500 mil reais e no final do ano eu vou devolver para vocês 550 mil reais. A partir do método de taxa de retorno, vocês investiriam ou não investiriam nesse negócio? E por quê? E aí? Qual o período para o retorno, professor, que eu não ouvi direito? Ano. Um ano também, Pedro. E o valor é 500 mil reais? Eu tô te pedindo emprestado 500 mil para você ser meu sócio. Daqui a um ano eu te devolvo 550 mil reais. O mercado trabalha com uma taxa de atratividade de 12%. Por que você investiria, Tainara? Eu investiria por causa que está acima do valor da poupança, professor. Se os juros da poupança está 0,1 Não, e mas o seu está 12%. Mas, olha, pensa comigo. Poupança, quanto tá o juro da poupança? 0,12, para ser específico. Poupança tá 0,12? Positivo. Tem certeza? Deixa eu conferir agora, você me deixou em dúvida. Você não vai estar dando 1,44% ao ano, poupança tem que dar pelo menos uns 8% ao ano. O professor tem que ver o valor investido também, né? Tudo é relevante. Não, tá tudo aí. Com essas informações, você tem que conseguir me dar o seu feedback como Ô, tecnólogo. professor,
Pois não. A poupança tá 0,36, errei feio ainda. 0,36, porque no ano vai dar 4%, mais ou menos. É isso aí. Positivo. E professor, eu investiria por essa razão, tá acima da poupança, porém ainda assim eu ia ficar com dúvida, ia ter que ver qual o produto, porque eu não sei qual a atratividade do produto para o mercado. Não, ó, Às vezes, nós vamos assinar um negócio, você vai pegar seus 500 mil, vai me deixar, daqui a um ano eu te devolvo 550 mil. A taxa de atratividade no mercado é 12% ao ano. É isso, a partir disso vocês têm que falar, é bom ou não é? A Inara disse, eu investiria porque vai vir um lucro bom. O que é um lucro bom, um lucro ruim, Tainara? O que torna uma coisa boa e ruim? O que seria um lucro ruim nessa situação? E qual seria o risco, professor, de eu estar investindo esse dinheiro? Não, o risco é zero. Não dá Nós, certo. nós não estamos levando risco em conta, mas isso é uma coisa importante. Sem ler. Sim, ô porque é professor, bom, o Lucas colocou. ô professor, eu acabei de jogar na internet aqui, acabei de achar um artigo que fala que a atratividade tem que ser maior do que 12% ao ano para ter viabilidade. Então agora que eu, eu vi o artigo, eu descobri. Eu iria por esse quesito. Mas eu te entregar 550 mil, dá quantos por cento ao ano? Conta de padeiro. Não precisa fazer muito de juros compostos. Dá mais ou menos quantos por cento ao ano? Dá menos que 12%, não dá? 10% já seria 550 mil, dá mais 10%. que 12%. Eu vou te pagar 550 mil. Eu estou te pagando 10%. É menos, então não compensa. Não tem atratividade. Perfeito. Ó, o que vocês têm que pensar? Quando eu estou falando de taxa de atratividade, eu estou falando do seguinte. Eu estou falando que o mercado, e quando eu falo mercado, banco, paga para você. Então, o que eu quero dizer? 12%, se eu estou falando que uma coisa tem 12% de taxa de atratividade, certo? Então, o Pedro tem lá os 500 mil dele. Ele vai pôr 500 mil na calculadora e ele vai multiplicar por 0,12, que é 12%. E ele vai ver quanto vai dar. Vai dar 60 mil, certo? Então, 10% dá 50, 12% dá 60 mil. E aí, o que ele vai falar? O que ele vai pensar? O que eu quero dizer de taxa de atratividade? Eu quero dizer assim, a taxa de atratividade é o mercado paga para o Pedro deixar essa grana guardada num banco ou num investimento 12% ao ano. Então, o Pedro, se deixasse num banco guardado como um investimento financeiro, ele no final de um ano teria 560 mil. Por que ele vai me emprestar 500 para ficar com 550? Volto a fazer a pergunta. Nós vamos fazer um negócio, eu assino um contrato com ele sabe que a taxa de atratividade do mercado é 12% ao ano. Ele vai me emprestar 500, eu vou emprestar dele 500 e vou devolver daqui a um ano 550. Isso é um bom ou um mau negócio? Mau negócio, porque não chega a 60 mil. Porque se você deixasse isso num produto financeiro, num banco, que é muito mais seguro, vai daquilo que a Valéria falou, da questão de segurança de risco, você já teria mais dinheiro. Por que você vai investir comigo? Sendo que eu tenho mais risco. Sempre que você investe em capital produtivo, você tem mais risco. Você tem você tem menos risco deixar seu dinheiro na poupança do que investir numa loja. Certo? Toda vez que a gente Geralmente os bancos oferecem aquele. Eu esqueci uma capitalização que você coloca o dinheiro, é bem viável, né? E Pois daí é. você não pode tirar dentro daquele tempo e período que eles propõem, mas a taxa de juros é muito atrativa. O tesouro direto. Isso, tesouro direto. Então, o que é a taxa de atratividade? A taxa de atratividade, ela representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando aplica recurso. O mínimo. Então, o que eu falo para vocês? Eu falo assim, o seguinte, vou fazer a mesma conta de novo, diferente agora. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma conta, eu vou fazer um contrato com o Rafael, vou falar, Rafael,
100 mil reais você vai me emprestar. A taxa de atratividade do mercado é 12%. O que o Rafael tem que ter na cabeça? Ele tem que ter que, se ele deixar esse dinheiro no banco, ele vai ter 112 mil no final de um ano. Ponto. Certo? E eu vou falar para ele, eu vou te pagar no final de um ano 120 mil reais. Qual que é a conta que o Rafael tem que fazer? 100 mil. Se eu deixar no banco, eu vou ganhar, depois de um ano, vou tendo depois de um ano, 112 mil. Com o Gustavo, se eu deixar 100 mil na mão dele, daqui um ano, ele me paga 120 mil. Ou seja, eu estou brigando com duas taxas. Uma de 12%, que é a do banco, e uma de 20%, que é o negócio que eu vou fazer com o Gustavo. É isso que vocês têm que pensar. Vocês têm que ter três questões quando vocês vão analisar um investimento. Claro que vem a questão do risco, vem a questão desse bando de outras coisas que a Valéria bem pontuou, a Tainara pontuou também. Mas basicamente é isso. Não existe juros bom e juros ruim, gente. Juros bom e juros ruim a gente calcula quando a gente compara. Não existe taxa boa. Taxa boa é taxa comparada. Quanto o mercado cobra e quanto estão me cobrando. Quanto o mercado cobra e quanto eu vou pagar. É isso. Então, análise de investimento, vocês têm uma disciplina disso que tem que ser, vocês têm que estudar, mas basicamente vocês têm que pensar o quanto o mercado dá. Então, basicamente o que a gente usa? A poupança, ela rende ao ano, em média, 5%. Uma poupança rende ao ano 5% ao ano. Essa é uma taxinha que vocês têm que ter na mente. 5% ao ano é a renda média da poupança, que é o primeiro investimento, o primeiro que hoje nem paga inflação. Mas, em média, a poupança rende 5% ao ano. Então, vamos dizer que a Valéria ganhou na loteria. A Valéria ganhou na loteria e ela tem lá 100 mil. E ela fala assim, acho que eu vou começar a pegar esses 100 mil e vou vender e vou investir em roupa. E ela faz as contas dela, o que ela tem que pensar? Ela só vai fazer isso das roupas se no final do ano as roupas dela render para ela os 100 mil que ela investiu mais 5 mil. Até 105 mil, se ela pôs 100 mil e retirou no ano, 101 mil não vale a pena, 102 mil não vale a pena, 103 mil não vale a pena, 104 mil não vale a pena, 105 mil não vale a pena. Por quê? Porque esse rendimento ela tem na poupança. Se ela não fizer nada, se ela ficar na casa dela assistindo TV. Tem gasto nenhum, né, professor? Não tem gasto, perfeito. Não tem gasto, não tem investimento, não tem risco. Qual é o risco da poupança? O banco quebrar. Vocês já viram um banco quebrando? Ouvi um Collor de novo, né? Uma loucura dessa. Perfeito. Mas é isso. Então vocês têm que sempre fazer isso. Quando eu falo para vocês, a taxa de atratividade, o que é uma taxa de atratividade? É quanto um investidor está disposto a dizer. Então, tipo assim, o que o Pedro tem que falar? Olha, Gustavo, a minha taxa de atratividade, ou seja, eu só invisto no seu negócio se ele me pagar 12% ao ano, que é o dobro e mais um pouco da poupança. Menos que isso, eu não tiro meu dinheiro da poupança, porque eu não vou assumir o seu risco, que é muito maior. Então, quando eu falo para vocês, vamos entender que um investidor ele tem a seguinte opção. Ele tem uma taxa de investimento, ele tem um investimento, que a taxa que esse investimento, taxa do investimento financeiro, ou seja, ele vai lá no banco, o gerente do banco fala, olha, eu tenho um investimento que ele vai te pagar por ano 9%. Qual que é a visão? Tudo que eu falar agora para vocês têm que pensar. O investimento vai valer a pena se ele pagar mais que 9% ao ano. O resto, esqueçam. Isso tem que estar na vida de vocês. Um amigo
falou que vai emprestar dinheiro de vocês, vai emprestar 5 mil em janeiro e vai pagar em janeiro do ano que vem. E fala assim para vocês, olha, puta negócio, você vai emprestar 5 mil para mim agora e eu vou pagar para você lá em janeiro do outro ano 5.200. Você não, esse dinheiro seu ia ficar na poupança, ia ser de boa. Aí você vai pensar, pô, se eu deixar meu dinheiro na poupança, eu vou ganhar 5.250, que é 5% de 5 mil. Por que eu vou emprestar para ele e assumir o risco dele não me pagar? É simples, é conta de padeiro. Quando a gente fala conta de padeiro é porque é conta de 3, né? Regrinha de 3. Entendeu? Então, taxa interna de retorno, isso aí vocês têm que ver, vocês têm que estudar, vocês têm que... Tem uma disciplina que vocês têm para isso, que é a disciplina de finanças. Tem que pegar, tem que ver, tem que cuidar, porque isso daí é muito básico. Ou seja, vocês têm que olhar uma situação de investimento e fazer a continha de padeiro. A continha de padeiro ela é básica, né? Então, tomem cuidado com isso aí. A economia flutuando, né, professor? Perfeito. E aí, para pensar também, pô, será que vale? Flutuante que nem tá agora, que a gente não Exato. sabe qual destino vai tomar. Exato. Ah, a gasolina vai aumentar, da onde eu vou tirar? Se eu tenho uma empresa, eu tenho que saber. Ah, a inflação, o que é a inflação? A inflação tá comendo, não tá, como que tá acontecendo? Vai aumentar, então eu vou pagar mais. Talvez se eu deixar o dinheiro guardado, então agora vão me pagar mais, porque Selic e IPCA são índices que remuneram produtos financeiros e eles são atrelados à inflação. A inflação subindo, eu tenho que pôr no índice Selic e IPCA. A gente vai ver isso mais para frente, não nessa disciplina. Se eu tiver com vocês ainda em empreendedorismo, eu vou ensinar alguns produtos financeiros para vocês. E aí vocês vão ver que tem produto financeiro que a gente corrige com índice. Esses índices são dados por índices da economia. IPCA, Selic, são índices que corrigem produtos financeiros. Então, porque quando a gente usa um IPCA, quando a gente usa um Selic, quando a gente usa um CDI, por que é importante deixar? Por que eu não posso deixar na poupança? Se vocês deixarem dinheiro na poupança hoje, deixar dinheiro na poupança hoje, daqui a um ano, se a gente colocar o dinheiro no tempo, daqui a um ano, por causa da inflação, vocês vão ter perdido dinheiro. Porque daqui a um ano, vocês não vão comprar o que vocês compram hoje, dia 25 de outubro de 2021, e em dia 25 de outubro de 2022, o que vocês ganharam na poupança nesse ano, não paga a inflação. Então, isso é importante para a vida. Saber dinheiro é importante para a vida. Ô, né? Professor, rapidinho, só uma história assim, como faz a diferença saber investir, né? No tempo que o dólar começou a valer R$1 lá, que chegou ao mesmo preço e tal, aí um senhor mais de idade com dinheiro falou, Rafael, eu vendi 2 casas e o meu dinheiro que eu tinha empatado na poupança, transformei tudo em dólar. Vendeu 2 casas, né? Pô, o cara tá doido e tal. Ele falou, não, o dólar não tem como ficar mais barato que o real, uma hora vai subir. Rapaz, o cara acha que depois de 1 ano, 2 anos que o dólar começou a subir de novo, tipo assim, se ele guardou 600 mil nessa jogada, quando foi para R$3, ele foi para 1.800.000, entendeu? Essa visão de mercado muda a história, cara. O cara que manja investimento faz toda a diferença. Não, e essa visão de mercado muda a história da vida da pessoa. Se a pessoa está a vida inteira batendo cabeça, e eu não estou dizendo que precisa ter esse caso representativo, mas não precisa ser o caso de que a gente tem uma vida organizada para guardar uma parte do nosso ganho, e para a gente saber onde a gente põe esse dinheirinho, isso muda a nossa vida, porque a gente está falando da idade que a gente tem agora. Quando a gente vai falar lá com 60, com 70 anos, se você tiver essa constância na sua vida, você vai ter um patrimônio. É simples. Grande ou pequeno, médio ou grande ou pequeno, mas você tem um patrimônio, você tem uma reserva, né? E isso muda a vida, né? Agora, eu vejo vários alunos que, o cara compra um carro achando que é investimento, por exemplo. Carro não é investimento. Entendeu? É a primeira coisa que a gente tinha que ver, né? Por isso que é importante ter isso no ensino médio. Carro não é investimento. Por que não é investimento? Porque perde valor com o tempo. Carro só é investimento se você usar ele para trabalho, no sentido de você trabalhar com o carro, ser taxista, Uber, qualquer coisa desse tipo,
ou, né, usar ele para entrega, para essas coisas, ou usar ele numa empresa para fazer venda. Por exemplo, eu comprei um carro na minha empresa para o vendedor usar. Isso é investimento, porque você está gerando mais grana com aquele investimento. Mas carro, para a gente, pessoa física, carro, para pessoa física, é um passivo. A gente perde dinheiro com carro. Por isso que a gente tem que saber onde a gente investe também, né? Então, carro... eu investi num carro... Eu sempre tive muito aluno que falou isso. Eu investi num carro, professor, sempre quis ter um Golf, investi num Golf. Eu só fiquei... Antes eu ficava pensando, hoje eu falo, né? Eu falo, você não investiu nada, você perdeu dinheiro. Ponto. Agora, é claro, nossa vida é feita de sonhos. E aí também a gente tem que saber vincular. Se o meu sonho é ter um Golf, vou trabalhar para isso. Entendeu? Mas sabendo que não é um investimento da minha vida. Eu não posso ter um patrimônio de 100 mil reais, patrimônio, tudo que eu tenho na minha vida de 100 mil reais, e o meu carro representar 70% do meu patrimônio. Tá errado. Por quê? Porque eu tô 70% de tudo que eu tenho na minha vida, ou seja, um carro de 70 mil reais, ele é o negócio que come minha renda. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Enfim, continuando, né? Preço da concorrência, que é quando a gente tem um pouco, a gente se baseia na concorrência e no público-alvo para entender o preço que a gente vai trabalhar. E para commodity em específico, né? Commodity funciona com a lei de oferta e procura, e a gente tem dois métodos que são interessantes: o compra-futura e o de leilões, que ficou como exercício da aula passada. Nessa aula a gente vai entrar em praça e distribuição, tá? Qual que é o objetivo da praça e da distribuição no composto de marketing? É disponibilizar os produtos. E quando a gente vai disponibilizar um produto, a gente tem que pensar na quantidade e no momento, sobretudo na questão agroindustrial, como a gente falou lá no começo da aula, por causa dele ser perecível. Então, quando eu vou disponibilizar o produto, eu preciso pensar na quantidade que eu vendi e no momento que isso vai estar para o meu consumidor. A questão agroindustrial é muito importante a gente levar em conta a distância da produção, né? A gente não está, frequentemente, a gente não está instalado perto da onde a gente entrega, então tem uma distância, e a gente tem que entender essa distância, entender o que a gente precisa para armazenar adequadamente, para não ter perda de produto, enfim. E a gente pode ter estratégia de distribuição. E essa estratégia de distribuição, ela tem que levar em conta alguns elementos, como as opções logísticas que a gente tem, a gente vai entregar com caminhão, a gente vai entregar no trem, a gente vai entregar com pequenos caminhões, a gente precisa de caminhão refrigerado, como que é? Os custos que isso traz, o tempo da onde a gente beneficiou o produto, ou se a gente está entregando da fazenda para quem vai beneficiar, o tempo que isso leva, e o número de intermediários. E aí a gente começa a pensar nos canais de distribuição. Até aqui tudo bem? Ó, entender que quando a gente está falando de praça e distribuição, a gente está falando que o objetivo desse P do composto é disponibilizar o produto. Para disponibilizar o produto, a gente tem que pensar em quantidade no momento que esse produto vai chegar. Quando a gente está no momento agroindustrial, a gente tem que pensar na distância da produção, né? Quando a gente produz e quando a gente entrega. E para a gente pensar nas estratégias de distribuir o produto, a gente tem as opções logísticas, os custos, o tempo e o número de intermediários. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Posso tocar? Ô, professor, Pois não. há um tempo atrás, eu fiz um curso na REDEP. Não consegui concluir por falta de financeiro. E eu tive a professora Renata, ela era muito conhecida. Ela dava gestão, desenvolvimento pessoal, contabilidade, recursos humanos. E ela falou uma coisa que mudou muito a minha vida, que, assim, fez o jeito de eu pensar. A gente não tem que ter um giro de capital apenas para trabalho, para abrir um negócio, para ter uma empresa. A gente tem que ter, primeiramente, um giro de capital na vida da gente, porque senão, depois você não consegue direcionar o capital de giro no lugar certo. A hora que você precisa de uma saúde, de um remédio, um acontecimento na família inesperado. E ela falou a verdade. A gente chama isso de reserva de emergência. Você precisa ter uma reserva de emergência exatamente porque se algo inesperado acontecer, você não pode
desorganizar totalmente a tua vida por causa de algo inesperado. Então, eu vou ensinar isso para vocês quando a gente tiver empreendedorismo, mas a gente calcula mais ou menos de 6 meses do que você usa para viver, de quanto você usa para viver. Então, vamos supor, ó, eu preciso de 2.000 para viver por mês. Entre pagar aluguel, tira todos os luxos, tira tudo. O básico, aluguel, comer, farmácia e deu pra bola. Isso é o que eu preciso para viver. Vamos dizer que dá 2.000. Beleza, 2.000, pô, conta de luz, né? Beleza. 2.000 reais. Então você pega e multiplica por 6, dá 12, né? Então você precisa ter isso de capital de reserva de emergência, que é o que você está chamando de capital de giro. E essa reserva, ela não pode ser acessada, tipo, pô, saiu o iPhone novo, você vai lá e pega os 12.000 e compra um iPhone. Não. Reserva de emergência é para emergência. E emergência a gente está falando de saúde, emergência a gente está falando de algo muito específico e muito grave que aconteceu. O resto a gente tem que organizar dentro da nossa estrutura financeira. Além disso, a gente precisa, obviamente, pensar num tanto que a gente tira por mês. Por exemplo, você ganha 2.000 reais. Vamos pensar nos 2.000 de novo. Você vai pensar assim, ó, 15%, vamos pensar, então, 15% vai dar, 10% dá 200, 15% vai dar 300, né, acho. Não? 10 dá 200, 15% vai dar 300, né? 300 reais. Você vai pensar assim, 15% é meu investimento, eu tiro. Pode ser menos, pode ser mais, depende de como você está a sua estrutura financeira no momento. Você vai começando a ganhar mais, você vai aumentando, vai diminuindo essa porcentagem. E aí você pensa assim, pô, 300 reais eu vou ter, isso aqui vai para os meus investimentos, para minha reservinha financeira, e eu vou melhorando isso, e eu vou diversificando com o tempo, enfim. Mas você precisa ter isso, né? E aí, quando você cai na sua conta, os seus 2.000 reais de salário, você não vai cair 2.000 reais. Você vai pegar esses 300 nunca foram teus, entendeu? Esses 300, eles são da tua reserva. Esses 300 são da sua estrutura financeira de guardar dinheiro. O que você tem para viver é 1.700. E aí, quando você começa a ter isso, quando você começa a estruturar para ter isso, seja para guardar 50, seja para guardar 100, seja para guardar 500, seja para guardar 2.000, seja para guardar 5.000, quando você começa a ter isso, aí a coisa começa a andar, porque dá a impressão que te desafoga. Não dá aquela impressão, poxa, se der alguma coisa errada, eu tô ferrado. Eu não tenho dinheiro para nada. Então, a gente tem que começar a pensar em estruturar a vida desde muito. Quanto mais jovem fizer isso, mais cedo você vai ter uma independência de poder, falar, se der alguma coisa errada, eu tenho uma grana, sabe? Eu tô. E isso muda a vida, isso muda a sua perspectiva de vida, isso muda a tua autoestima. Basicamente é isso. Quem vive com a corda aqui, ó, não posso fazer nada. Tenho um aniversário para ir, já me afogo numa dívida no cartão que vai 3 meses para eu voltar a pôr a boca para fora d'água. Quem vive assim, vive com ansiedade, problema de depressão. Pode crer que a vida da gente é baseada, por mais que a gente queira ou não, ela é baseada na nossa estrutura financeira. Se a gente tiver uma estrutura financeira zoada, ferrou na sua vida. A gente não tem paciência com o nosso filho, a gente não tem paciência com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, a gente está estressado o tempo todo dá a impressão que o nosso trabalho não paga a gente bem, porque a gente não consegue se estruturar, né? Então a estrutura ela te garante isso. O que é a estrutura de uma casa? Ela garante que a casa fique em pé. Isso é estrutura financeira. Pra gente, pra empresa é a mesma coisa. Ô, professor, Oi. a grosso modo, um português falava assim para mim, a gente sempre tem que guardar um pouco do riso pro choro. Perfeito, perfeito. É isso, cara. A gente sempre tem que guardar um pouco do riso pro choro. Perfeito, é isso. E assim, nunca é tarde para começar e para se estruturar e para fazer esse joguinho rodar, assim, sabe? Porque depois que ele roda, você começa a pegar gosto, você começa a estudar mais sobre investimento. Primeiro você faz o clássico, que é colocar no tesouro direto. Depois sair do tesouro direto, você vai pensar em outros fundos de investimento, fundo imobiliário. Por fundo imobiliário, você pensa em ação. Depois de em ação, você. E aí você vai tendo uma carteira diversificada, você vai tendo uma grana legal guardada. E é isso. Quando você precisar chorar, você tem uma cama quente. Basicamente é isso. E nós estamos no momento que agora é de usar, né? O sorriso Exato. lá no motor, né?
Exato, não, e assim, se Se não precisar, né? tiver, Se tiver tudo bem, não é também o momento de desesperar, é o momento de manter a estrutura de guardar, assim, sempre. Mas aí é pensar, assim, como a gente vê, o que que a gente precisa fazer numa empresa? Qual que é o primeiro ciclo de uma empresa? É o pode ser, planejar, organizar, dirigir e controlar. Nossa vida também precisa ser assim, eu preciso planejar. Então, eu conheço muita gente que tá afogada assim, aí vem uma viagem, a pessoa se afunda até aqui, ó, porque não planejou aquela viagem, ela sabia que a viagem ia acontecer, ela sabia, mas ela resolveu de última hora, não tinha dinheiro, não sei das quantas. Aí a pessoa não organiza a vida, né? Então ela faz aquela viagem, já desestrutura tudo, ela não consegue nem dirigir as coisas que estão andando, porque as coisas que estão andando começam a cair, e ela nem consegue controlar lá na frente, ver o que deu certo e o que deu errado, porque ela não controla mais nada. Ela vive de suspiro e de empurrão da vida, né? Claro que a vida é imprevisível. Não estou aqui dizendo para vocês, pô, vocês vão conseguir ter previsibilidade da vida de vocês. Pode vir uma doença, pode vir um, um, uma questão inesperada, pode vir uma questão financeira, pode ser demitido, enfim, tem várias coisas da vida que a gente não consegue realmente ter controle nenhum. uma Mas pandemia, uma pandemia pode acabar com o teu emprego, se você vendia, pode não conseguir vender mais, enfim, perfeito. Mas você tendo uma estrutura para segurar esses momentos, vai te deixar menos desesperado que você não tem, né? Bom, voltando para a praça e distribuição, um outro conceito que é muito, muito, muito utilizado é o conceito de omnical ou de omnichannel, né? Como vocês estão vendo. Quando vocês veem essa figura, o que vocês imaginam que é um conceito de omnichannel, pensando em channel como canal aí, ou de omnical, que é a, a versão reduzida do conceito, né? Quando olha assim, essa mocinha, várias coisas ali, o que vem na cabeça? O que que a empresa, quando a empresa aplica um omnichannel, o que que ela está fazendo ali? tecnologia digital, muito. Mas tem loja lá, física, por exemplo. Será que é só tecnologia digital? Tem a loja virtual, mas tem a loja física. Logística, né? Tem a Tem. questão da logística. Ó, o que que tem lá? O que que tem na figura? Tem loja, que está aqui, tem telefone, redes sociais, celular e web. O que que seria aplicar um omnichannel? O que que seria aplicar uma estratégia de omnical? O que que seria dar conta? Vamos pensar que cada uma disso aqui é uma dimensão. Quando você vende, você pode vender pelo telefone, você tem as redes sociais, você tem o celular, você tem a web e você tem a loja física. Qual que é a ideia, por exemplo? É o que o Magazine Luiza faz, é o que a Casa Bahia faz, é o que as grandes redes, os grandes marketplaces fazem. O que que é? Professor, É, por seria exemplo, melhorar assim o contato com os seus clientes, assim, ele poder acessar não você de só várias maneiras. perfeito, sim, isso faz parte, mas não só o contato, é o canal de venda mesmo. Porque, por exemplo, o que que acontece no Magazine, o que que acontece no Magazine Luiza? Você compra pela Equipe. web e vai buscar na loja física. Ou você compra pelo telefone e reclama pelo celular. Ou você vê a promoção na rede social e vai na loja física. Ou você vê a propaganda na web e vai comprar pela rede social, que vende hoje pelas redes sociais. Então, o que que é essa ideia? Essa ideia é fazer o quê? É você alinhar os diversos canais de distribuição que você tem. É alinhar esses canais para que eles trabalhem em conjunto, para que você não tenha essa coisa, eu não lembro, eu não sei se vocês pegaram isso, sou mais velho que vocês, né? Mas é, no começo da internet tinha uma coisa assim: se você comprou pela internet, você não consegue trocar na loja física. Não sei se vocês lembram disso, mas até que não é muito velho Sim, isso. Lembra que tinha um negócio tipo, ainda você tem comprou ainda pela internet. dele. Você só troca pela internet. Ah, não, isso aqui você comprou na loja física, então você tem que resolver lá na loja física. O que que as empresas começaram a ver? Que elas conseguiam vender mais, que elas conseguiam atender mais o mercado-alvo
se elas tivessem uma estratégia de alinhamento desses diversos espaços. Então, o Omnical, ou Omnichannel, é essa estratégia de alinhar os canais de distribuição. Por exemplo, loja física, com loja virtual, com mídia social, com contato de vendedores, enfim, é você ver essas várias possibilidades e alinhar isso para vender mais. O outro conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de shopper. O shopper, quem que ele é? Ele é aquela pessoa que está tomando a decisão no varejo. Então, olha, essa pessoa está decidindo se ela vai comprar o pote de azeitona ali na prateleira. Quando a gente está pensando nesse tipo de venda, o que a gente tem que pensar? Que tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno de loja influencia. Não só de loja física, mas de loja virtual também. Existem estudos que a gente faz quando a gente vai abrir uma loja virtual, que é um estudo que faz uma leitura da íris da gente. E esse estudo vê, por exemplo, quando você olha um site, onde você coloca o seu olho primeiro, ou onde você passa mais tempo olhando. E ali, de repente, a gente usa esse espaço para oferecer as promoções, ou para fazer as promoções. Então, a gente usa muito essas questões, né? Então, quando a gente está pensando no shopper, por exemplo, no varejo, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem um ambiente externo, que é o estacionamento, a fachada, a comunicação visual, as cores que a gente usa fora da loja, o nosso logo, esse tipo de coisa. E quando a gente está pensando no ambiente interno, é o tipo de sortimento, ou seja, o quanto de coisa a gente vai vender, de diferente tamanho, diferente... vejam que tem mercado, por exemplo, que pega 3, 4 marcas, só vende 3, 4 marcas de uma determinada questão. E tem mercado que vende da marca A à marca Y. Então, isso de diferente sortimento é uma estratégia, né? As lojas cada vez mais trabalham com cor, odor, né? Iluminação. Então, por exemplo, quando você vai na parte do freezer, ali que tem queijo, não sei o quê, a loja já põe um vinho do lado, você vai sentir um friozinho, você vai ver o queijo, vai ter uma vontade de comer de tomar um vinho, de comer um queijo, de ligar essas coisas. Quando você vai para um determinado supermercado, frequentemente, tem uma playlist tocando, aquela coisa baixa, para dar um sentimento, né, de acolhimento que a loja pode te dar. Já tem outras estratégias internas, que é da pessoa fazendo promoção e falando ali no caixa, na caixinha de som, falando o mercado todo, exatamente para criar essa ansiedade e de você estar levando, e que levando aquela hora você está pagando mais barato. Então, tudo isso são estratégias. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de estratégia do Oba, né? Hortifruti é uma rede de hortifrutis. Olha que interessante essa estratégia, é uma rede de varejo de hortifrutis, e que ele vira um supermercadão, assim, com várias frutas, com, né, várias coisas. Notem como tudo se conversa, como tem uma estrutura de cor, um jeito de mostrar as frutas. Olha lá como as laranjas estão expostas, laranjas verdes com amarelos. Olhem como tudo isso é pensado para a pessoa se sentir, para a pessoa sentir que está comprando um produto selecionado, enfim, todas essas questões. Então, isso tudo é muito importante para a gente pensar na questão que a gente viu, que é o nosso terceiro P, que é praça, certo? Praça e distribuição.